Começa agora o programa Espírito e Vida, uma produção da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. A escuridão é simplesmente ausência de luz. Na escuridão, os objetos se tornam invisíveis aos nossos olhos, mas não deixam de existir nem de ocupar seu lugar no espaço. Nós precisamos de luz para enxergar. Da mesma forma, precisamos de luz para discernir. A luz do sol banha a natureza e acende a vida. As luzes do conhecimento e do amor ampliam os horizontes da alma e do coração. O bem é a consciência na presença da luz. O mal é simplesmente sua ausência. Não é real, é apenas sombra. Iluminar-se significa buscar sabedoria e amplificar a divina capacidade do querer bem. Seja, na recomendação de Mohandas Gandhi, o bem que deseja ver no mundo. Acenda o bem dentro de si. Hoje, a humanidade ainda caminha pela estrada da ignorância espiritual, com honrosas exceções. Mesmo a fé, em alguns momentos, é apenas o reflexo do divino na superfície do ego, como a lua refletida num lago. A imagem da lua ali não deixa de ser algo real, mas não é a verdadeira lua, e basta uma leve agitação na água para se desvanecer a ilusão. Deus é a essência. O homem precisa buscá-lo mais no fundo de si, através do despertamento para as questões essenciais da vida, de onde vim, onde estou, para onde vou depois desta paragem, o que me trouxe aqui e com qual finalidade. Sua fé, então, se assentará no reconhecimento da sua pequenez e no atendimento a um chamado para a sua destinação superior. É quando percebe o vazio das coisas, a impermanência da vida material e começa a dar um tipo de felicidade interior que se traduz por paz de espírito, maturidade emocional e lucidez espiritual. O bem se torna sua busca e ser o bem se torna sua meta. Onde quer que você se encontre, procure ser uma luz. Não significa ser grandioso ou extraordinário. Requer apenas que você escolha a verdade, a não violência, a paz, a correção e, sobretudo, o amor. Quando estas luzes se acenderem em sua mente e seu coração, nunca mais haverá escuridão em sua vida. O programa Espírito e Vida de hoje vai falar sobre um dos principais livros da codificação espírita. Um livro que completa em 2014 150 anos da sua publicação e que é objeto de uma das campanhas promovidas pela Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Hoje vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai falar sobre esse assunto é Éden Lemos, que já está aqui conosco. Éden é professor e presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Bom dia a todos os telespectadores da Sim TV e do programa Espírito e Vida. Existe na literatura espírita o que chamamos de obras básicas, ou seja, aquelas que foram codificadas por Allan Kardec no século XIX e deram origem à doutrina dos espíritos. O primeiro livro codificado, organizado por Allan Kardec, foi o Livro dos Espíritos. E a partir dele, outros foram sendo escritos, chegando ao número de 5 livros que compõem as obras básicas da doutrina. Conhecido no meio espírita como Pentateuco Kardeciano. O Evangelho segundo o Espiritismo teve como nome original Imitação do Evangelho. Só posteriormente recebeu o título atual. E nós vamos perguntar a Éden por que motivo houve essa mudança, e eu queria que você falasse também um pouco de como que o Evangelho segundo o Espiritismo foi elaborado. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra que foi organizada também pelo esforço de Allan Kardec, uma obra que tem uma perspectiva muito importante de tratar a parte do ensino moral
que Jesus nos legou, que Jesus nos ensinou, esquecendo aquela parte histórica, aquela parte mais dos profetas e de outras dimensões que estão nas Escrituras, para se deter naquilo que Allan Kardec chamou que é a unanimidade do ensino de Jesus, da missão de Jesus, que é as suas lições morais, para que a gente possa se conduzir na vida. Então, quando Allan Kardec trouxe pela primeira vez a proposta da obra, ele colocou então o título A Imitação do Evangelho. Logo depois, ele teve a oportunidade de fazer a mudança para o título atual. E a forma como essa obra foi organizada, ele tinha uma equipe, um grupo de 10 médiuns nessa faixa aí, em que ele fazia todo o levantamento, ele recebia várias comunicações, como a gente vê mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, de Bordeaux, né, de Paris e de outras cidades na Europa. Ele, então, ao receber esse material, ele organizava, ele compilava, e com esses médiuns, então, ele iria fazendo aquela metodologia da universalidade do ensino dos espíritos e checando, né, mensagem a mensagem e montando a obra que nós conhecemos hoje, que em 2014 vai completar os seus 150 anos. E por que, a princípio, ele imaginou colocar o título Imitação do Evangelho e depois do Evangelho segundo o Espiritismo? O título A Imitação do Evangelho tem algumas possibilidades que nós, através dos estudos, nós identificamos. Primeiro, dizem algumas pessoas que ele teria se baseado numa obra, tá certo, de um autor famoso, que não me ocorre agora nesse momento a lembrança, e que era nessa mesma perspectiva. E também porque naquele período, que é uma segunda possibilidade que nós temos, em que havia um controle muito rígido, né, das religiões tradicionais na Europa para a paternidade, digamos, da constituição do próprio, da Bíblia, não é? A Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Reformada também. Então, havia um controle muito consistente da Igreja na publicação da Bíblia, não é? E também, obviamente, da tradição evangélica a partir da Reforma Protestante. Então, nós acreditamos também que ele utiliza esse título numa perspectiva de não trazer muito a crítica e o controle, né, digamos assim, das religiões tradicionais da época para a publicação em si, já que a gente tinha tido com o Auto de Fé de Barcelona, não é, aquela perseguição todinha com a publicação do Livro dos Espíritos. Então, uma forma de não afrontar. De não, né? afrontar, porque imagine que é um texto extremamente bem definido politicamente, definido também dentro das questões da teologia, dessas religiões tradicionais que têm um controle muito forte da sociedade naquele período, né? Hoje não tanto. Então, acreditamos que Kardec analisou tudo isso, né? E entendeu que seria uma boa estratégia para lançar a obra, mas ele, posteriormente, iria fazer essa mudança, que inclusive o seu colega Didier e alguns outros colaboradores mais diretos ali do seu trabalho, eles foram ponderando e posteriormente, ele faz a mudança do título da obra. Antes disso, né, no ano anterior, ele já havia recebido a comunicação, através das comunicações dos espíritos, a notícia que ele haveria de publicar esse trabalho, essa revelação, não é? E há um trecho que a gente pensou que diz assim: com esta obra o edifício começa a libertar-se dos andaimes e já podemos ver-lhe a cúpula a desenhar-se no horizonte, não é? Na sua maneira de ver, o que é que os espíritos querem dizer com isso? A obra já estava realmente em construção? Exatamente, e não só a obra em construção, como tem um outro elemento aí importante. Se a gente lembrar de uma figura que o próprio Emmanuel construiu, não é? Na reflexão sobre o Espiritismo, sobre o pensamento espírita, que é o triângulo,
equilátero, não é? Em que nós teríamos na base a dimensão da ciência, a dimensão da filosofia, a religião como vértice que nos conduz a Deus, então nós poderíamos dizer, como o próprio Herculano Pires colocou nas suas reflexões, que nós vamos ter aí no Evangelho segundo o Espiritismo o vértice da culminância que nos vincula a Deus, no sentido que nós temos do conceito da palavra, né, religião, a perspectiva da religião espírita, que tem esse significado de ligar o homem a Deus, que é o sentido desse aspecto religioso, e que é o ponto culminante do pensamento espírita, porque, na nossa perspectiva, o Espiritismo é a revivescência da essência dos ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus, daquele que ele legou na Galileia. Então, imagine que na hora que a gente consegue isso, que Kardec consegue publicar uma obra como esta, ele vai estar coroando um processo de realização do trabalho da revelação espírita, do Consolador Prometido, vinculando o homem agora a Deus. Então, é nesse sentido, enquanto Livro dos Espíritos, filosofia, o Livro dos Médiuns, a ciência, né, espírita, agora vinha o Evangelho para espiritualizar a filosofia e a ciência na direção de Deus. Então, é esse sentido que realmente os andaimes vão ficando e a cúpula começa a ser construída, não é? Que, na verdade, só será totalmente concluída quando nós vivermos esta obra, não é? Esse é o grande sentido, me parece. E esse vértice sinaliza a direção que devemos seguir, não é? A gente vai continuar conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo daqui a pouco, com Ed Lemos. Não sai daí, a gente volta já. Estamos de volta ainda com Éden Lemos, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Éden, a FERN vai promover, ou já está promovendo, uma campanha exatamente em comemoração dos 150 anos do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa campanha, seus objetivos, suas finalidades. Bom, Nilo, o objetivo dessa campanha, que foi aprovada pelo Movimento Espírita Organizado na cidade de Macau, ela tem o objetivo de comemorar os 150 anos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Só que essa comemoração, a gente entendeu que ela deveria iniciar não em 2014, mas em 2013. E ela tem, assim, na sua estrutura, um objetivo maior, que é fazer com que todos os espíritas do Rio Grande do Norte e simpatizantes do Espiritismo no Rio Grande do Norte possam estar comemorando esses 150 anos com um movimento de reflexão o mais profundo que a gente puder em torno da vivência da obra. Porque além da data, abril, não é, de 2014, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa obra ela nos chama para uma vivência. E a melhor maneira da gente comemorar esses 150 anos é exatamente provocando essa reflexão de todos nós para a vivência dos ensinamentos. E aí, nesse sentido, tem um caminho, digamos assim, uma proposta de método para a gente realizar isso, essa reflexão para uma vivência melhor da obra. Como diz o título da campanha, o Evangelho segundo o Espiritismo na construção do homem de bem. Então, tendo como referência essa ideia da construção do homem de bem, que é aquele que vive a própria boa nova de Jesus, as boas notícias, os ensinamentos que estão contidos nos seus ensinamentos, então nós estaremos nos referenciando com aquela provocação que Allan Kardec faz e a equipe do Espírito de Verdade na mensagem O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele mostra toda uma sequência de características, de propostas de
conduta que um homem de bem, que é o verdadeiro cristão, deverá estar vivendo e se esforçando para viver. Ele mostra que é possível e mostra caminho, né? Exatamente. Então, ele mostra caminho, ele mostra como nós devemos nos esforçar diariamente para estar vivendo esses ensinamentos de Jesus. Então, a campanha tem esse sentido. Então, vou dar bem um exemplo. Na dimensão pessoal, nós, conosco mesmo, refletindo sobre isso o tempo todo, podendo estar compreendendo que a melhor comemoração desses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo é a nossa reforma íntima. Na dimensão da família, provocar reflexões na família, com uma dimensão do Evangelho do lar, para que a gente possa estar dialogando com os filhos, com os cônjuges, com os parentes, em torno da importância dessa proposta, dessa obra para a nossa conduta. No movimento espírita, na diretoria das casas espíritas, estarem refletindo como é que estão as relações humanas dentro dos amigos que compõem a diretoria de uma casa, entre os trabalhadores. Será que nós estamos cuidando para viver essa mensagem ou só a gente sobe à tribuna, fala sobre ela? Então a gente entende que esse é o maior sentido da campanha. Tudo bem, objetivo 1, lembrar a data, lembrar a conquista dos 150 anos da obra, que é um trabalho magistral de Allan Kardec com a equipe do Espírito de Verdade. Mas, acima de tudo, como nós estamos em relação a esses ensinamentos? Será que a gente está priorizando em nossas vidas a vivência desses ensinamentos? E é essa a provocação de 2 anos, é uma campanha que a gente pretende que se transforme numa campanha permanente, que a gente continue trabalhando sempre na perspectiva de como nós estamos vivendo a mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Obras Póstumas, encontramos uma mensagem dirigida a Kardec que diz assim: ao te escolherem, os espíritos conheciam a solidez das suas convicções e sabiam que a tua fé, qual muro de aço, resistiria a todos os ataques. Ou seja, os espíritos, né, estimulam essa fortaleza de Kardec. Eles sabiam que Kardec não ia falhar. Mas o que é que aconteceria se Kardec falhasse? Uma resposta breve, por favor, Ed. Olha, as possibilidades de coordenar uma obra dessa é muito grande. As repercussões seriam muito grandes, porque o projeto de Jesus também tem certos momentos em que o cronograma está mais ou menos fechado. Então, nós entendemos que a profundidade dessa revelação é fácil da gente entender hoje, porque Kardec não caiu realmente e cumpriu belamente a sua missão. Mas imagine que essa obra tão importante não tivesse sido executada com o cuidado que ele teve. Só para, como é uma resposta breve, lembrar só o seguinte: ele tirou toda a dimensão histórica, todas as polêmicas, não é, que existem dentro das Escrituras e centrou no conteúdo moral, ético, que é a essência do ensinamento de Jesus. Então, por aí a gente imagina que se ele não tivesse feito isso, a gente ia estar caindo num debate historiográfico, um debate teológico que precisa ser superado, não é? A gente precisa encontrar a essência do ensinamento para viver e não ficar querendo convencer o irmão de uma outra denominação religiosa ou perspectiva religiosa para pensar como a gente pensa. O importante não é isso. Então, Kardec consegue trazer uma visão de estudo do Evangelho que é o da essência. Isso é um exemplo claro de que se ele tivesse enveredado por outra perspectiva, a obra não alcançaria a proposta e o objetivo que ela tem, que é nos unir em torno do pensamento de Jesus, resgatando esse pensamento daquela época da Galileia de mais de 2 milênios atrás. E é interessante observar para o pessoal que está em casa, né, que a intenção da codificação, a intenção de Kardec, não foi substituir ou criar um novo evangelho espírita. Foi lançar um olhar, não é, moderno, esclarecedor, à luz da doutrina dos espíritos sobre os ensinamentos de Jesus. Mas a gente volta daqui a pouco, ainda conversando sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, só que no próximo bloco quem vai fazer as perguntas serão os nossos telespectadores. A gente volta já. Nós vamos agora ao quadro O Espírito e Vida Responde,
com as perguntas dos nossos telespectadores, dirigidas a Eden Lemos, que é o nosso entrevistado de hoje. Meu nome é Calipsa, eu sou evangelizadora e eu gostaria de saber, com esses 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, como trazer, com 150 anos já de idade, para a atualidade, para trabalhar com o jovem espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, na atualidade. Muito bem, Calipsa, bom dia. Olha só, nós precisamos entender que toda a mensagem de Jesus que Allan Kardec conseguiu refletir, pensar, estudar com o apoio dos espíritos benfeitores da equipe do Espírito de Verdade, são, por si só, ensinamentos para o cotidiano de qualquer época da humanidade, de qualquer momento histórico. A essência daqueles ensinamentos fazem parte do nosso dia a dia. Como isso pode ser trabalhado com jovens exatamente dentro das atividades características do Departamento de Infância e Juventude e do esforço da campanha de evangelização infanto-juvenil, tendo métodos pedagógicos, tecnológicos adequados para essa faixa etária da juventude. Você perguntou em relação à juventude, mas nós poderemos também estar respondendo em relação à infância. Então, aliando esse conhecimento que é prático, que é do cotidiano, que é do dia a dia, a esse conhecimento pedagógico, a esse conhecimento, a essa tecnologia que nós temos hoje, para que os jovens possam compreender de forma mais próxima aos seus interesses uma mensagem que é extremamente necessária e perfeita, para o processo de crescimento espiritual de todos nós. Meu nome é Valéria. Eu gostaria de saber como nós devemos aplicar o Evangelho segundo o Espiritismo na nossa vida. Bem, Valéria, esse é o espírito da campanha. É a gente poder estar pegando o próprio texto, a gente está pegando como referência a mensagem O Homem de Bem, apenas como uma referência por causa da proposta do tema da campanha, o Evangelho segundo o Espiritismo na construção do homem de bem. Mas da mesma forma que nós fizemos com a mensagem O Homem de Bem, nós temos que estudar o Evangelho segundo o Espiritismo sempre com esse olhar, com esse entendimento. Eu leio o texto, eu analiso o texto, mas acima de tudo, como é que eu vou colocar agora, amanhã, nesse instante, em prática? Esse é o sentido. E aí a grande dica é a que Agostinho de Hipona, o nosso mentor espiritual aqui no Rio Grande do Norte, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, colocou no próprio livro dos Espíritos, quando ele estava discutindo, refletindo sobre como nós poderíamos conquistar a nossa perfeição. Então, que a gente possa estar analisando sistematicamente, diariamente, no final do dia, ele dá essa sugestão, ele fez isso, deu certo com ele, analisando o que foi que a gente fez, que foi na sintonia com o bem e aquilo que não foi com a sintonia com o bem. A gente registra o bem e registra o que não foi do bem, e aí a gente analisa, a gente compara, a gente vê, para quê? Para que no outro dia a gente reforce o que a gente fez de bom e a gente enfraqueça o que a gente não fez de bom. Então, se eu estudo o Evangelho e escolho uma mensagem que diz mais respeito à minha necessidade evolutiva, então eu vou analisando paulatinamente, semanalmente, diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, e aí a gente vai, com essa prática, se melhorando. É assim. A proposta do Evangelho de Jesus que o Espiritismo traz é de um trabalho plenamente interior, consistente, sistemático, permanente, de vivência da mensagem que está ali colocada. Eden, agora resta nos agradecer a sua presença mais uma vez e entrega a palavra a você para que você se despeça do nosso público. Bom, Nilo, muito obrigado mais uma vez estarmos aqui juntos nesse programa tão importante para o nosso movimento, para todos os telespectadores da Sim TV e especialmente do nosso programa Espírito e Vida. Nós gostaríamos de
dizer para todos vocês que o grande objetivo das nossas reencarnações é aprender a compreender e viver os ensinamentos de Jesus, ou seja, aquilo que o próprio Evangelho segundo o Espiritismo tem como meta maior, trazer o esclarecimento sobre o pensamento de Jesus para a contemporaneidade. Lembrando que não é que fora do Evangelho segundo o Espiritismo não há salvação, não é isso. Todas as tradições religiosas, os telespectadores que estão nos ouvindo, não tem problema nenhum, continuem com as suas crenças, mas o que o Evangelho segundo o Espiritismo defende, aquilo que a gente conversava, né, Nila? É a essência do pensamento de Jesus. Então ela vai estar em todas as tradições religiosas, mesmo que não cristãs, porque tem a sintonia com o bem. Então que a gente viva, que a gente procure se esforçar por nos transformar e viver essa mensagem. Esse é o grande sentido de estarmos refletindo o pensamento de Jesus. Muitíssimo obrigado. Nós vamos agora ao nosso próximo quadro. O nosso programa sempre dá dicas de obras que podem auxiliar no conhecimento e no aprofundamento do tema que foi abordado durante a nossa conversa. No programa de hoje, nós vamos sugerir as obras da codificação espírita, que é formada pelos seguintes livros: o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, o Céu e o Inferno e a Gênese, todos organizados por Allan Kardec. Além disso, há um livro chamado Livro da Esperança, que é psicografado por Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, aonde ele vai explorar o Evangelho, aonde ele vai analisar, vai comentar, vai elucidar mais ainda todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Chegamos assim ao final do programa Espírito e Vida. Você pode entrar em contato conosco, com a equipe do programa, através do e-mail espirituevida@simtv.tv. Agradecemos a sua companhia e contamos com a sua presença na próxima semana. Muita paz.